Boa tarde. Todos nós passamos por tempos de tristeza, de tribulação, de opressão, tempos que nós não gostaríamos de passar. Mas é impossível viver um bom tempo neste mundo sem experimentar estas situações desagradáveis. No entanto, todos nós também alimentamos a esperança de que um dia isso não mais ocorrerá. Todos nós olhamos para o futuro e aguardamos que em algum momento da nossa vida nós possamos viver um tempo que seja apenas de alegria. Um tempo onde não mais haverá tristeza, não mais haverá tribulação, opressão ou qualquer outra adversidade. Quanto mais o tempo vai passando, talvez esta esperança para alguns vá desvanecendo, vá se acabando. Mas a palavra de Deus promete, sim, um tempo onde nenhuma tristeza jamais voltará a ocupar as vidas daqueles que seguem a Deus. Vários lugares da Bíblia trazem esta promessa. Um deles é o texto que nós vamos meditar hoje à tarde. Isaías, capítulo 61, versos de 1 a 3. Isaías, capítulo 61, versos de 1 a 3, nós lemos que Deus tem preparado alguém para trazer a este mundo um tempo de alegria, um tempo de plena restauração. Leiamos então Isaías 61, versos 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos diante de nós a Tua palavra. Palavra que nos foi dada pela ação do Teu Espírito Santo. Reconhecemos a nossa incapacidade de compreendê-la, de explaná-la, de amá-la e obedecê-la. Por isso nós clamamos a assistência do mesmo Espírito Santo. Ele que inspirou esta palavra, possa atuar em nossos corações, dispondo o nosso entendimento para entendê-la, a nossa vontade a te obedecer e as nossas afeições a amar. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Deus tem preparado alguém que transformará este mundo num mundo de plena alegria. Baseado nesse texto, eu quero destacar 3 fatos sobre esta pessoa que Deus tem preparado para isso. O primeiro deles é que essa pessoa é ungido que recebe o Espírito do Senhor. No livro que nós lemos, que é chamado Livro das Profecias de Isaías, neste livro estão descritas as profecias de um profeta que viveu mais ou menos 8 séculos antes de Cristo,
o profeta Isaías. Ele viveu na cidade de Jerusalém, no reino de Judá. E ele foi levantado por Deus para desafiar o povo de sua época a confiar exclusivamente em Deus. Aquele povo, o povo de Judá, havia sido escolhido por Deus e Deus havia feito uma aliança com aquele povo para que eles pudessem ser as testemunhas de Deus neste mundo. O papel daquele povo era viver de acordo com as instruções de Deus, instruções que eram chamadas de leis, e assim poder demonstrar ao mundo quem era Deus e o que Deus requeria do ser humano. No entanto, aquele povo, em vez de se prostrar em obediência, em seguir as instruções de Deus, esse povo começou a copiar os costumes das nações pagãs em volta. E aí começaram a chegar os problemas, as tribulações. E em vez de confiarem em Deus e voltarem-se para Deus em arrependimento e fé, eles decidiram confiar nos seus próprios recursos, confiar em acordo com essas outras nações. E Deus levantou os seus profetas, entre eles o profeta Isaías, para conclamar esse povo a um arrependimento, a um retorno à obediência a Deus. Caso contrário, Deus enviaria sua disciplina julgadora e corretora sobre aquele povo. Mas o povo teimou em desobedecer a Deus. E Isaías então categoricamente anunciou que Deus levantaria um império, o Império Babilônico, e esse império invadiria o território de Judá, destruiria a cidade de Jerusalém e levaria este povo cativo para a Babilônia. Depois de proclamar este juízo, Isaías passou a proclamar profecias de restauração, dizendo que o juízo de Deus não era sua palavra final, não era sua última palavra, mas que aquele juízo levaria esse povo ao arrependimento, levaria esse povo a voltar a confiar em Deus. E quando isso acontecesse, Deus levantaria um outro império, desta vez o Império Medo-Persa, que faria com que esse povo retornasse para a sua cidade, retornasse para a sua terra, reconstruísse o seu templo. Mas esta restauração seria apenas uma prévia de uma outra restauração, de uma restauração final, de uma restauração escatológica, de uma restauração que ainda virá, que não seria apenas uma restauração para Jerusalém e para o povo judeu, mas seria uma restauração para todo o mundo. É desta restauração que tratam os capítulos 60, 61 e 62 de Isaías. Depois de terminado o seu ministério profético, Isaías, junto com as pessoas, os seus discípulos, as pessoas que acreditaram em sua mensagem, reescreveu estas profecias e as editou na forma do livro que nós temos hoje. Ele colocou as profecias de juízo na primeira parte do livro, que em nossas versões aparecem nos capítulos 1 a 39. E as profecias que tratam de restauração, nos capítulos 40 a 66. Nesses capítulos 40 a 66, ele subdividiu em 3 partes, todas marcadas por um refrão. No capítulo 48, último verso, capítulo 57, último verso, e no final do capítulo 66. E nestas profecias ele anunciou aquela restauração no tempo, através do Império Medo-Persa, e esta restauração final. Então, como eu disse, nos capítulos 60, 61 e 62, nós temos fortemente estas promessas de restauração. Isaías mostra como a cidade de Jerusalém será restaurada plenamente, para ser uma cidade de onde a luz de Deus vai brilhar para todo mundo, de onde a palavra de Deus sairá para todo mundo. Mas nesse capítulo aqui, ele nos apresenta a pessoa
que Deus vai usar para trazer esta restauração. E esta pessoa é o ungido de Deus. Logo, esta pessoa começa falando, dizendo: o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O verbo ungir, conforme usado no Antigo Testamento, designava o ato de você pegar azeite de oliva, óleo de oliva, de azeitona, e espalhar sobre algo ou alguém. Várias coisas eram ungidas. Por exemplo, os móveis do tabernáculo que foram construídos lá no deserto, na época de Moisés, quando de sua inauguração, todos eles foram ungidos. Deus levou Moisés a espalhar e esfregar o óleo da unção sobre aqueles móveis e sobre aqueles utensílios. Os guerreiros, quando iam para a guerra, também pegavam os seus escudos e ungiam, esfregavam óleo nestes escudos. Esse ato de ungir tinha também, muitas vezes, um significado de que aquilo era separado para o uso de Deus, como foi o caso dos móveis dos tabernáculos. O fato deles serem ungidos, untados com óleo, significava que eles não eram para o uso comum, não eram para o uso das pessoas, e sim para serem utilizados exclusivamente na atividade de culto a Deus, naquilo que servia para cultuar a Deus. Pessoas também eram ungidas. Normalmente, profetas, sacerdotes e reis. Pessoas que Deus escolhia, que Deus separava para uma tarefa. Estas pessoas, então, recebiam a unção de alguém que derramava óleo sobre a sua cabeça. E nesse ato ficava simbolicamente expresso que aquela pessoa era uma escolhida de Deus para desempenhar uma função. Como eu disse, profetas como Eliseu foram ungidos para desempenhar o ofício profético de anunciar a revelação de Deus. Os sacerdotes lá do tabernáculo e do templo também eram ungidos e aí separados para atuarem ali no culto do templo, oferecendo os sacrifícios e dirigindo o culto a Deus. E os reis também eram ungidos para dirigir a nação de acordo com a vontade de Deus. As pessoas ungidas, então, elas tinham em mente que elas tinham uma função a desempenhar. A unção significava que elas haviam sido separadas e destinadas para o desempenho de uma tarefa, para o cumprimento de uma missão. Estas pessoas também recebiam a capacitação para isso. A ideia era que, ao serem ungidas, o Espírito Santo vinha sobre elas e elas então estariam habilitadas, estariam capacitadas para desempenhar esta função. Todo o trabalho realizado para Deus deveria ser habilitado, energizado, capacitado pelo Espírito Santo. Sem que o Espírito Santo atuasse na vida da pessoa, nenhum serviço da área do culto, nenhum serviço da área da adoração seria aceito por Deus. Se você já leu a narrativa da construção dos móveis do tabernáculo e do próprio tabernáculo lá em Êxodo, nos capítulos finais de Êxodo, você vai lembrar que até os artistas, os artífices, aqueles que faziam as obras de arte, que desenhavam ou bordavam as cortinas, ou desenhavam e fabricavam os móveis, que eles também foram habilitados pelo Espírito Santo. O Senhor deu a eles o seu Espírito. Em certo sentido, o Senhor os ungiu para que cumprissem aquela tarefa. Por quê? Porque nada realizado para Deus pode ser aceito por Deus se não for dirigido e feito pelo Espírito Santo. Mas além de serem escolhidos e habilitados,
os ungidos também eram identificados com o próprio Deus. Mexer com um ungido de Deus era mexer com o próprio Deus. Por exemplo, você lembra que Davi foi perseguido pelo rei Saul. E algumas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul, de se livrar dessa perseguição. E Davi nunca fez isso, porque ele disse o quê? Eu não vou estender minha mão contra o ungido do Senhor. Eu não vou fazer isso. Ele é ungido, Deus o escolheu para uma missão. Então um dia Deus tira a vida dele, mas eu não vou tirar. Vocês lembram também, quem já leu um episódio, quando o profeta Eliseu está caminhando e vários moleques começam a zombar dele. E lembra, Eliseu era um profeta ungido por Deus. E quando aqueles moleques zombaram deles, eles estavam zombando de Deus. E imediatamente saíram ursas de um bosque que estavam ali e mataram aqueles moleques. Essa era a ideia, de que a pessoa que havia sido separada para Deus, ela tinha a proteção de Deus. Com o passar do tempo, essa ideia de ungido passou a ser profetizada e a fixar-se na mente das pessoas como alguém que viria no futuro. Alguém que viria perto já do fim das coisas para restaurar tudo, para eliminar o mal, para eliminar o pecado do mundo e poder instalar aqui o reino de Deus. E isso foi cedo na história do Antigo Testamento. Se você lembra do cântico de Ana, que aparece em 1 Samuel capítulo 2, ela fala do ungido do Senhor, da esperança de um rei que seria ungido por Deus para estabelecer o reino de Deus aqui. Também no capítulo 3 de 1 Samuel é dito para o sumo sacerdote Eli que por causa dos seus pecados e dos pecados dos seus filhos, ele seria afastado da sua função sacerdotal e Deus colocaria outro sacerdote que pudesse oficiar diante do seu ungido. E o Salmo 2, quando declara a insubmissão, a rebeldia das nações contra Deus, as nações se revoltando contra Deus, não querendo se submeter ao domínio, ao governo de Deus, ali naquele salmo é anunciado que o ungido de Deus viria. E esse ungido de Deus destruiria os rebeldes e instalaria o reino de Deus aqui. Em nossa língua, nós temos 3 palavras que falam desta pessoa. 3 palavras que designam esse ungido, esse prometido por Deus, que virá restaurar todas as coisas. Uma é a palavra ungido, a outra é a palavra Messias. Messias é exatamente ungido na língua em que originalmente foi escrito o Antigo Testamento, a língua hebraica. Então, ungido em hebraico é Messias. E veio assim também para a nossa língua. E a terceira palavra é Cristo, que também significa ungido. E significa na língua em que foi escrito o Novo Testamento, a língua grega. Então, de fato, as 3 palavras, ungido, Messias e Cristo, têm o mesmo significado, designam a mesma esperança, a mesma pessoa, um em português, o outro em hebraico e o outro em grego, mas que foram transliterados para a nossa língua e nós usamos as 3 palavras de modo intercambiável. Esse ungido que está sendo dito aqui é exatamente este Messias, este rei que Deus enviará para este mundo, sobre o qual repousará o Espírito do Senhor. E este rei irá restabelecer todas as coisas, irá restaurar todas as coisas, vai trazer o governo, o domínio de Deus para este mundo. E este rei, nós sabemos através do Novo Testamento, que é o Senhor Jesus Cristo. Veja lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4,
Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16. O Senhor Jesus Cristo aqui está iniciando o seu ministério. Ele passou pelo batismo e no batismo ele recebeu de modo visível o Espírito Santo. Não é que naquele momento Jesus recebe o Espírito Santo. Lembre-se que desde que foi concebido, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mas naquele momento do seu batismo seria como a unção oficial, a unção pública, para que João Batista, que o batizaria, e as outras pessoas pudessem ver que aquele ali era o escolhido, era o ungido de Deus para cumprir a missão. Então ele foi batizado, o Espírito Santo vem para ele em forma de pomba, ele depois passa por um período de provação, por um período de tentação, supera estas tentações e ele volta, verso 14, de fato, no capítulo 4, e ele volta no poder do Espírito, no poder do Espírito, ele volta para a Galiléia, a região na qual ele havia crescido, e sua fama se espalha, e ele passa a pregar e a ensinar, e é elogiado por todos. E um dia ele vai para a cidade na qual ele foi criado, a cidade de Nazaré. E aí no sábado ele entra na sinagoga. A sinagoga para os judeus daquela época seria o correspondente a um templo, hoje um templo cristão, onde a gente se reúne. A gente se reúne no domingo. Os judeus na sinagoga se reuniam no sábado. E eles se reuniam para cultuar, para trazer a palavra de Deus, que era o Antigo Testamento, ler, ser explicada. E Jesus, que era um judeu, ele também vai à sua cidade e no sábado ele vai até a sinagoga, conforme era o seu costume. E na hora, então, ele é convidado para trazer a palavra. Ele já era considerado um rabi, isto é, um mestre. Então, ele foi convidado para ir à frente e poder explicar a palavra. E tinha na sinagoga uma espécie de baú em que estavam os livros do Antigo Testamento. Naquela época, os livros não estavam como nós temos hoje, impressos e encadernados assim. A imprensa ainda nem havia sido inventada. Os livros eram escritos à mão, em rolos, que eram em formas de pergaminho, couros de animais, ou papiro, que era uma espécie de papel, seria o nosso papel hoje, mas não esse papel, feito de uma planta. E as pessoas escreviam e então enrolavam, eles eram em forma de rolos. Então cada livro ou pequenos livros eram juntados num rolo só. E eles ficavam guardados numa caixa, num baú lá na sinagoga, e tinha a pessoa responsável, que hoje nós chamaríamos de o bibliotecário, mas não era chamado de bibliotecário, a pessoa encarregada de cuidar daqueles rolos, porque eram considerados sagrados, eram muito caros, muito preciosos. Então, a pessoa encarregada vai lá, ela tira o rolo do profeta Isaías, que era a leitura daquele sábado, entrega para Jesus, e Jesus vai abrir exatamente nesse texto que nós lemos de Isaías 61. Você vê no verso 17, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aí Jesus fecha o livro, isso é, ele enrola o livro de novo, devolve para o assistente coloca o livro lá de volta, ali naquela caixa, naquela arca, e Jesus então se assenta e todo mundo olha para ele. Aí você pergunta, e por que ele se assentou? Porque ali na sinagoga, naquela época, não era como aqui, em que quem está falando fica em pé. Não. A pessoa que iria ensinar, ela também ensinava
assentada. Inclusive, na nossa língua, nós temos esta expressão, né, usada no âmbito acadêmico. Fulano é da cadeira de português, Beltrano é da cadeira de matemática. O que quer dizer da cadeira? Porque antes os mestres ensinavam assentados. Então, daí passou-se a designar a disciplina que a pessoa ensinava. Se ele ensinava português, é a cadeira relativa ao professor de português, de matemática, relativa à cadeira. Na Bíblia mesmo aparece quando Jesus fala sobre a cadeira de Moisés. Lembra que Jesus fala a cadeira de Moisés, isto é, o ensino da lei de Moisés. Então Jesus se assenta, e toda vez que você lê nos evangelhos que Jesus está rodeado de pessoas e que ele se assenta, é porque ele vai ensinar, certo? As pessoas já sabiam, ele se assentou, então nós vamos nos aproximar porque ele vai ensinar. Então ele se assenta, todo mundo fica olhando para ele, esperando que ele explique o texto que ele acabou de ler. E então Jesus diz o que? Verso 21. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O que Jesus está dizendo? Isso que nós lemos está sendo cumprido hoje. Então, nesse caso, quem é o ungido? Ele mesmo. Por isso que nós chamamos ele de Jesus Cristo. Jesus o ungido. Jesus, aquele que foi o escolhido por Deus, o habilitado por Deus para cumprir esta promessa. Nós vamos voltar a esse texto de Lucas, mas antes disso vamos continuar lá em Isaías para compreendermos um pouco mais. Então, o ungido, nós já vimos, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o prometido, aquele que recebeu a unção do Espírito Santo para trazer então a realização do reino de Deus. Então, voltando a Isaías 61, verso 1, é dito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque, e a razão, esse porquê aqui transmite a razão, e a razão é que o Senhor me ungiu. Me ungiu para quê? E agora nós vamos ao segundo fato. O primeiro fato é que Deus escolheu alguém e ungiu esta pessoa para trazer a transformação do mundo. O segundo fato é que esta pessoa tem uma obra a realizar. E esta obra é anunciar boas notícias aos pobres. O Espírito do Senhor me ungiu, e ele me ungiu com uma razão: para que eu pregue boas novas aos pobres. A expressão aqui, boas novas, fala de boas notícias. E no Novo Testamento foi traduzido como a palavra evangelho. A palavra evangelho quer dizer exatamente isso, boas notícias. E aqui é dito que é uma boa notícia aos pobres. A palavra aqui, que na minha versão foi traduzida como pobres, ela não se refere apenas aos pobres economicamente falando. Ela não se refere apenas aos pobres em termos de posses, mas a todas as pessoas aflitas, a todas as pessoas que estão enfrentando problemas, a todas as pessoas que estão enfrentando opressão, seja emocional, mental, espiritual ou mesmo financeira. Todas as pessoas que, por motivo de perseguição externa, de tribulação, ou até de seus próprios pecados, as escolhas que fizeram, todas estas pessoas, então, irão ouvir do Messias a boa notícia. A boa notícia de que elas podem ser libertas. A boa notícia de que o tempo, esse tempo de aflição, esse tempo de pobreza, esse tempo de opressão, pode ter chegado ao final, através do Messias, através de Jesus Cristo, através do ungido. Esta expressão, proclamar boas novas, aparece várias vezes em Isaías, capítulo 40, verso 9, 41, 27, quando anunciava a restauração do povo do exílio babilônico. 52, 7, quando proclamou
que o reino do Senhor se instalaria nesse mundo. E no capítulo 60, verso 6, que nós tratamos alguns domingos atrás, quando falava de proclamar as boas novas dos louvores do Senhor. Aflito, então, seriam todos aqueles, como diz o Salmo 26, o Salmo 26 traz uma boa descrição do que é um aflito. Salmo 26 não, Salmo 25, certo? A partir do verso 16, volta-te, é uma oração, e é o que quem está orando diz: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. A palavra aqui traduzida como aflito é a mesma palavra que lá em Isaías foi traduzido como pobre. Alivia-me as tribulações do coração. Então aqui fala de uma aflição que não é apenas a pobreza econômica, mas uma aflição do coração. A angústia que muitas vezes as pessoas carregam dentro de si. Verso 18, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Então são aflições, nesse primeiro contexto aqui, trazidas pelos próprios pecados do salmista, por suas próprias escolhas erradas. Isso então lhe causava angústia, lhe causava aflição. O pecado traz como consequência a aflição do coração, a angústia da alma. Mas também eram aflições causadas pelos inimigos. Você vê no verso 19, considero os meus inimigos, pois são muitos, e têm por mim um ódio mortal. É destas aflições, são estes aflitos, que confiando no Messias, receberão a libertação, receberão o alívio. Então o texto está dizendo, o Senhor me ungiu, me capacitou, me escolheu, para que eu pudesse anunciar àqueles que estão aflitos, que a sua aflição pode chegar ao fim. A sua aflição pode acabar. Mas em terceiro lugar, o ungido foi enviado para trazer um tempo de restauração e alegria. Então, voltando a Isaías 61, no meio do verso 1 diz, ele também me enviou. Ele apenas não me ungiu, ele me ungiu, mas além disso, ele me enviou. E me enviou para quê? Para curar os quebrantados de coração. Curar os quebrantados de coração, a imagem aqui, esta expressão curar quebrantados, era muito usada para quando alguém curava um osso quebrado. Alguém quebrava um osso e chegava lá o médico, a pessoa encarregada e enfaixava. Então enfaixou aquele osso e o propósito era curar. Seria como hoje engessar um braço que foi quebrado. Só que aí está sendo usado no sentido figurado, né? Um coração quebrado, no coração não tem osso, então não é quebrado nesse sentido. Mas o que é um coração quebrado? É um coração aflito. É um coração que passou por sofrimento, está passando por angústias. Esse coração também precisa ser curado, precisa ser tratado. E é interessante, o Messias foi enviado para curar estas angústias, para curar estas aflições, as angústias do coração, as quebras da nossa alma, aqueles momentos de aflição, podem encontrar sua cura na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi enviado exatamente para ser este curador da alma, do coração. Trazer então libertação da angústia e da aflição do coração. Mas também para proclamar a liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Essas três frases devem ser lidas em conjunto. O que seria o ano aceitável do Senhor? No Antigo Testamento, na lei que Deus havia dado,
havia um 50º ano, de 50 em 50 anos, era comemorado o ano do jubileu, chamado ano do jubileu. E o que acontecia nesse ano do jubileu? Durante a vida do povo, quando o povo entrou na terra prometida, cada um recebeu um pedaço de terra, a economia era a agricultura, então cada um recebeu um pedaço de terra, cada família recebeu um pedaço de terra para trabalhar a terra e para manter sua vida. No decorrer, alguns usam bem os dons que Deus dá, as oportunidades que Deus dá, até hoje isso acontece, não é assim? E alguns não usam tão bem assim. Além disso, há um fator que pode ser que alguém foi acometido de doença e não pôde desenvolver a terra ou acometido de várias outras coisas. E então vamos supor que uma família não conseguiu desenvolver bem a terra que recebeu. Não conseguiu o sustento para se manter. Então o que aquela família teve que fazer? Vender a terra. Passar a terra para uma outra família. E ela se dispor a trabalhar para outras pessoas, a se tornarem trabalhadores e escravos de outras pessoas. Mas isso só duraria até o ano do jubileu. Quando chegava o ano do jubileu, a terra voltava para aquela família. Se aquela família tivesse se vendido para ser trabalhador, ser servo de outra família, ela alcançava a sua liberdade. E se aquela família tinha dívidas, essas dívidas eram perdoadas. Então esse era o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Usando esta figura, Deus fala através do profeta Isaías que vai existir um tempo em que ninguém mais vai trabalhar para outra pessoa, que ninguém mais vai ser escravo de ninguém, que ninguém mais vai ter dívidas com outras pessoas. Tudo será perdoado. Haverá uma libertação para todos os endividados, uma libertação para todos os cativos. O ano aceitável do Senhor virá. Será um tempo, então, de prosperidade para todos. Um tempo no qual a economia será próspera. Um tempo no qual todos poderão usar bem os recursos que Deus dá. Mas será também o dia da vingança do nosso Deus. O que significa isso? O dia em que Deus vai punir aqueles que se mantêm rebeldes contra Ele. O dia em que Deus vai excluir do seu reino, colocar para fora do seu reino, aqueles que não querem se curvar a este rei. E talvez você pergunte, por que Deus vai fazer isso? Há possibilidade de bem-estar e paz enquanto alguém pensa em fazer o mal a outra pessoa numa sociedade? Existe? Existe possibilidade de se ter uma paz completa, uma paz sem ameaças, um bem-estar completo. Se pelo menos, pense aí numa população de 1000 pessoas. Se houver pelo menos 10 pessoas nestes 1000 que não queiram a paz, que fiquem pensando em fazer o mal a outros, pode-se ter uma paz completa? E a resposta é não. Para que todos desfrutem de bem-estar, todos têm que estar com a mentalidade de buscar o bem-estar. Para que todos desfrutem de paz, todos que têm que estar buscando a paz. Então, quando o Messias instalar seu reino, aqueles que não quiserem se curvar a Ele, se prostrar diante dEle, aceitá-lo como rei, aceitar os seus ideais de bem-estar e paz, esses serão expulsos do reino. Não poderão ficar no reino. E isso para o próprio bem daqueles que querem o Messias como rei, daqueles que sujeitam. Então esse é o dia da vingança do nosso Deus. Mas uma outra obra é que Ele vai consolar
todos os que choram. Ele vai trazer consolo. A ideia de consolo aqui não é apenas você estender um lenço para que a pessoa enxugue suas lágrimas, ou oferecer o ombro para que a pessoa chore e encontre um pouco de consolo. A ideia da palavra consolo é mudar a situação. É trazer uma mudança na situação, de modo que o motivo do choro acabe. A pessoa está chorando. Aí nós usamos a palavra consolo, né? Você vai lá consolar uma pessoa que está chorando. Vamos supor uma pessoa que um parente dela morreu. Você vai lá consolar esta pessoa. Você vai mudar a situação? Não, né? A tristeza porque a pessoa partiu vai continuar. Você não vai trazer quem morreu de volta. O consolo que nós oferecemos é um consolo de presença, de palavras confortadoras, de um abraço amigo, mas a gente não tem o poder de mudar a situação. Não é o caso aqui. Consolar os que choram, diz Deus, vai mudar a situação. O Messias, o ungido, vai mudar a situação. E é isso que é descrito no próximo verso. No verso 3. Você tem uma série de repetições usando linguagem figurada. No capítulo 60, verso 17, ele usando as mesmas expressões em vez de, repetindo, como ele faz aqui, ele falou de uma mudança na cidade de Jerusalém. Aqui é uma mudança nas pessoas. Ele vai colocar sobre aqueles que choram em Sião, né, na cidade de Jerusalém, ele vai colocar uma coroa no lugar de cinzas. O que isso quer dizer? Se você está acostumado com os costumes bíblicos, você é capaz de lembrar que quando as pessoas estavam muito tristes, mas muito tristes mesmo, um dos costumes elas eram jogarem cinza. Lembra de Jó? Quando ele recebe a notícia da perda dos filhos, ele então atira cinza, ele vai para a cinza. Ele se cobre de cinza. E aí está dizendo, vai tirar a cinza e no local vai colocar uma coroa. Aqui é uma linguagem figurada para falar de uma mudança. Vai tirar a tristeza e colocar a alegria. Não vai precisar mais ter motivos para jogar cinza, porque a tristeza não vai estar mais lá. Óleo de alegria em vez de pranto. E aqui o que tem a ver óleo de alegria em vez de pranto? Quando as pessoas estavam tristes, um dos costumes no Antigo Testamento e até no Novo também, era as pessoas se untarem com óleo, certo? O óleo, o azeite de oliva, dependendo da prensa que ele passava, ele não apenas era alimento, como iluminação, mas era cosmético também. Ele servia para passar no cabelo e deixar o cabelo mais brilhante, passar e esfregar no rosto para que o rosto adquirisse, né, uma cor maior. Então ele era usado para embelezar. Mas quando a pessoa está triste, ela quer usar esses produtos de beleza? Você já viu alguém muito triste, em depressão? Nem pentear o cabelo, a pessoa muitas vezes, né? Alguns nem tomar banho conseguem, né? Não sei se você já lidou com pessoas assim, elas ficam tão para baixo, que elas não querem se arrumar, elas não querem se enfeitar. Então, a ideia aqui é que não vai ter mais isso, essa tristeza. Mas no lugar as pessoas estarão passando os seus produtos de beleza, elas estarão se enfeitando, elas estarão felizes, estarão alegres, estarão querendo demonstrar a beleza do seu rosto. E manto de louvor em vez de espírito angustiado. As pessoas vão se vestir com alegria, vão se vestir com louvor, vão se vestir com palavras boas, em vez de um espírito angustiado. A palavra aqui traduzida como angustiado, fala de um espírito desanimado, de um espírito que não aguenta mais viver, de um espírito que perdeu todo o ânimo para a vida, que perdeu a cor, que agora, ele perdendo a cor, ele não encontra mais alegria na vida. Mas é dito que o Messias fará essa mudança. O Messias vai consolar as pessoas assim, mudando a situação. E eles serão chamados de carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória.
Carvalho, uma árvore forte, grande e estável. Está sendo usado aqui também no sentido figurado. Esse texto de Isaías 61 é um poema, então tem muita linguagem figurada. Então o carvalho, para as pessoas, estão dizendo, as pessoas serão estáveis, as pessoas serão fortes, as pessoas não serão mais titubeantes, elas não mais se sentirão desvanecer, angustiadas, desanimadas. Elas terão raiz e poderão crescer e mostrar sua exuberância. E farão isso com justiça. Serão carvalhos de justiça, pessoas robustas em termos de justiça. Mas isso porque foram plantados pelo Senhor. Não é a justiça própria de cada um. Não é o esforço próprio de cada um. Não é a própria pessoa que plantou essa justiça nela. Mas plantados pelo Senhor. E isso feito para a sua glória. Voltando para nós encerrarmos lá para o texto de Lucas. Se você ler e comparar com o texto de Isaías, você vai notar que falta uma frase ali. O dia da vingança do nosso Deus. Por quê? Porque na primeira vinda de Jesus, Ele veio trazer a salvação. Ele não veio trazer a vingança de Deus. Mas um dia Ele vai voltar. E quando Ele voltar para instalar o seu reino, aí sim Ele vai trazer a vingança. Nós aguardamos, Ele veio, Ele morreu na cruz, pagando pelos pecados do seu povo, Ele ressuscitou e voltou à direita de Deus e enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é capaz de operar tudo aquilo que nós vimos aqui. O Espírito Santo é capaz de libertar da angústia, de libertar da opressão. O Espírito Santo é capaz de transformar as situações de tristeza em alegria. Mas ainda isso não é completo. Por que não é completo? Porque o mal ainda está nesse mundo. Tem o trigo, mas também ainda tem o joio plantado. Mas um dia, que Jesus chama de consumação do tempo, Ele vai voltar. E aí Ele vai completar a obra que Ele começou. Ele vai plantar em definitivo o seu reino nesse mundo. Aí será só alegria. Aí não haverá mesmo nenhum motivo para tristeza. Aí Ele vai banir o mal do mundo. Aí Ele vai trazer o dia da vingança do nosso Deus. Ele vai, junto com os seus anjos, como Ele disse em Mateus 13, arrancar o joio do mundo, arrancar aquilo que é causa de tropeço, arrancar aquilo que é causa de mal e maldade, e lançar na condenação eterna. E deixará um mundo transformado, transformado em ambiente e com corações transformados. E aí Ele há de deixar um reino completamente instalado. Aqueles que vivem uma vida tão quebrantada, que não sentem mais ânimo algum para continuar tentando, muitas vezes nem tentando viver. Aqueles que estão tão emaranhados em seus hábitos pecaminosos, em seus vícios, que não conseguem liberdade para viver uma vida que possa valer a pena. Aqueles que acreditam que jamais poderão sorrir novamente. A tristeza nublou suas vidas de tal maneira que eles não têm nem esperança de um dia voltar a ser felizes. Aqueles que são injustiçados no mundo, que sofrem o poder da opressão, da injustiça, e talvez não consigam vislumbrar um raio de luz, de justiça sendo feita,
Para todos estes, a Bíblia tem uma boa notícia. Seguindo o ungido de Deus, seguindo o Messias, seguindo o Senhor Jesus Cristo, você tem esperança. Você pode esperar o dia quando o ânimo vai voltar ao seu coração. Você pode esperar o dia quando o choro e a tristeza serão retirados de sua vida e sua situação transformada em alegria. Você pode esperar o dia da libertação, quando Deus vai libertar você de tudo aquilo que te aprisiona, de tudo aquilo que te prende. Você pode esperar o dia da justiça, quando Deus trouxer sua vingança sobre todo o mal nesse mundo. Você pode esperar o dia quando o Messias, o Senhor Jesus Cristo, voltar e instalar o seu reino nesse mundo. Até lá, você pode viver ainda com relativo ânimo. Você pode viver com relativa alegria. Você pode viver com relativa liberdade, que ainda não é completa, mas que te dá uma força, porque você tem a esperança. A promessa das Escrituras, de que um dia o ungido do Senhor voltará e transformará este mundo para ser o reino de Deus. Enquanto estamos aqui, confiamos nessa promessa. Seguimos este ungido, seguimos este Messias, seguimos este Senhor Jesus Cristo. E mesmo em meio às lágrimas que ainda choramos, em meio aos problemas que ainda enfrentamos, em meio às tristezas que ainda experimentamos, nós podemos olhar para esse futuro, olhar para esse Messias e sorrir, porque um dia a tristeza vai acabar. Amém.